Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula nossa. Chegamos à nossa videoaula de número 60, hein? Pessoal, hoje nós vamos aprender uma função muito legal, tá? Eu vou mostrar como é que ela funciona, vou mostrar duas aplicações práticas dela, e aí na próxima aula eu vou falar como é que a gente faz gráfico usando essa função. Ela é muito interessante, tá? O nome da função é escolher. Tá, pessoal? O que a função escolher faz? Está aqui, ó. Ela escolhe uma entre várias opções, tá? Então, às vezes eu quero fazer uma coisa ou outra e aí eu dependo de uma ou outra tabela para poder fazer isso. E a função escolher me deixa escolher entre uma tabela, entre outra tabela, entre um valor, entre outro valor, dependendo do que eu quero. Essa função, pessoal, ela tem basicamente dois parâmetros obrigatórios e todos os demais são opcionais, tá? Eu vou dizer para o Excel assim, ó. Eu coloco igual a escolher, em seguida eu coloco qual item eu quero, e depois eu vejo os itens 1, 2, 3, eu posso ter só um item, eu posso ter 10 itens, eu posso ter 40 itens, eu posso ter 2, tá? Então ela vai funcionar assim, eu vou escrever, ó, é igual a escolher. Digamos que eu coloco assim, ó, eu quero o item 1, então ele vai pegar esse cara aqui. Se eu falar que eu quero o item 2, ele vai buscar esse cara aqui do lado. Se eu falar que eu quero o item 3, ele vai pegar o terceiro item, e por aí vai, tá? Então aqui, esse parâmetro primeiro, qual, é o número do item, tá? Aí eu começo, item 1, item 2, item 3, item 4, e por aí vai. Deu para entender mais ou menos o que a função faz? Eu vou dar um exemplo para vocês bem simples aqui, tá? Ó, eu tenho aqui do lado um nome, Álvaro, e do outro lado eu tenho o nome Pedro, ok? Álvaro e Pedro. Deixa eu aumentar isso aqui para vocês poderem ver. E nós vamos fazer o seguinte, ó, toda vez que eu digitar o número 1 aqui, ele vai pegar Álvaro, e quando eu digitar 2 ele vai pegar o Pedro, tá? E a resposta vai vir aqui embaixo. Então dependendo do que eu digito aqui, ou ele busca Álvaro ou Pedro, tá? Bem, até hoje você estava usando a função C para fazer isso, né? Eu faria assim, ó, igual a C, esse cara aqui for igual a Álvaro, então, desculpa, se ele for igual a 1, então retorna o Álvaro, se não, retorna o Pedro, não é isso? Pronto, ó, se for 1 Álvaro, se for 2 Pedro, legal. Agora se eu tivesse o José, aí eu teria que fazer assim, é igual a C, esse cara aqui for igual a 1, então retorna o Álvaro, se não, aí faz um segundo teste, se esse cara aqui for igual a 2, então retorna o Pedro. Se não, daí é o último caso, que é o José, né? Fechei um C, fechei o outro e acabou. Vocês estão vendo que à medida que vai aumentando a quantidade de nomes aqui, pessoal, a minha função C vai aumentando também, né? Então se eu colocasse aqui, deixa eu ver, vamos jogar mais para o lado aqui, ó, Maria, José, Fernando e Kátia, tá? Aí complicou, né? Porque daí eu tenho agora 7 nomes, ó. Então ficaria uma função assim, é igual a C. Eu vou continuar daqui, tá? Para não precisar parar. Então vai ser igual a C, abre parênteses. Esse cara aqui for igual a 3, então vai ser José. Se não C, esse cara aqui for igual a 4, aí vai virar Maria. Se não C, esse cara aqui for igual a 5, aí traz o José. Se não, se esse cara aqui for igual a 6, traz a Fernando. Se não, traz a Kátia. Vamos começar a fechar aquele monte de C, e a nossa função está pronta. Então, ó, dependendo do número que eu coloco aqui, ele vai buscar uma informação. Pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou escolhendo, né? Então eu escolho um número e ele me traz o resultado aqui do lado. Tá? Então imaginem que a função C, pessoal, que está aqui em cima, ó, ela fosse assim, C, esse número aqui, eu vou lá e busco o sexto item. Se for igual a 2, eu busco o segundo. Se for igual a 3, eu busco o terceiro. Tá? É assim que funciona a função escolher. Eu vou escrever ela aqui com vocês, com bastante calma, para vocês verem ela funcionando. Ó. Então vai ser assim, ó, igual a escolher, abre parênteses. Aí a primeira coisa que eu digo é qual dos itens eu quero. Eu quero o sexto item, né? É esse item que eu quero. De qual lista, pessoal? Ó, o primeiro item é esse,
o segundo é esse, o terceiro, o quarto, tudo separadinho por vírgula, tá vendo? O quinto, o sexto e o sétimo item. Fechei, acabou a minha função. Então eu estou falando para o Excel o seguinte, ó, escolha esse item aqui, o sexto, dentro dessa lista de itens. Ele vai vir aqui, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Ele vai pegar o que está em P8, que é Fernando, tá? Vou dar Enter, ó, Fernando. Se eu falar para ele agora que eu quero o segundo item, ele vai trazer Pedro, ó, é o segundo item da lista. Pode ver, ó, no I9 está o número 2, então eu estou pegando o segundo item de qual lista? Dessa lista aqui, ó, primeiro, segundo item. O segundo é o que está em L9, L8, ó, que é Pedro, tá? Dei Enter, Pedro. Mais fácil assim do que com um monte de C, não é verdade? Ou seja, eu escolho um dos itens para mostrar entre vários itens que eu tenho na minha tabela, na minha matriz, tá? Bem, isso trabalhando com uma célula, tá, pessoal? Então cada item aqui é uma célula, pode ver, ó, o item 1 é uma célula, o item 2 é outra célula, tá? Eu poderia não trabalhar com isso, eu poderia, em vez de colocar o último item aqui como sendo uma célula, eu poderia colocar um texto, felicidade. Então se ele escolher, por exemplo, o item 7, vai aparecer a palavra felicidade, porque é o sétimo item da minha lista, tá? Vamos testar, ó. Eu vou colocar aqui o número 7 e vai aparecer a palavra felicidade. Por quê? Porque é o último item da minha lista. Vamos colocar o penúltimo item como sendo a função agora. Ele vai me retornar a data e hora de agora, tá? Então eu vou colocar aqui o item 6 da minha lista, ó, é a data. Deixa eu formatar aqui como data para vocês verem. Tá aqui, ó, 24 de fevereiro de 2021. O sétimo item, felicidade. O quinto item é o nome José, ó. É o nome José. E o primeiro item qual que é? É Álvaro, né? Legal, pessoal? Então dentro da lista eu posso colocar uma célula, eu posso colocar uma função, como sendo o item da lista, e eu também posso colocar uma matriz. Eu posso, por exemplo, pegar aqui, ó, o quinto item da minha lista vai ser esses nomes aqui, tá? Vou dar Enter, vou pegar meu quinto item, e olha o que ele fez, ó, ele despejou para baixo todos aqueles nomes. Interessante, não? Bem, qual que é a aplicação prática disso, pessoal? A primeira aplicação prática que a gente vai fazer é o seguinte: eu tenho aqui duas tabelas, tá? Uma de vendedores e uma de clientes, tá? Duas tabelas. Essas duas tabelas aqui, pessoal, elas têm o mesmo código, tá vendo? Ó, código do cliente é 51 e o código do vendedor é 51, mas o nome do vendedor é um e o nome do cliente é outro. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Eu vou falar para o Excel, ó, eu quero que você vá buscar na lista 1 o código 80. Então ele vai ter que vir aqui na lista 1 e pegar daqui. Se eu mudar para o número 2, ele vai ter que buscar dessa lista aqui. Ou seja, eu posso escolher em qual das duas listas eu vou fazer o meu PROC-V, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, vamos dar um nome para essas duas listas, tá? Então eu vou selecionar esses caras aqui, selecionei eles, eu vou vir aqui em cima e vou chamar de lista 1. Pronto. A partir de agora, toda vez que eu falar para o Excel lista 1, ele vai pegar essa lista aqui. E essa segunda aqui, eu vou selecionar e vou chamar de lista 2. Pronto. Então toda vez que eu falar lista 1, o Excel vai selecionar esse cara aqui, e quando eu falar lista 2, ele vai selecionar esse outro aqui do lado. Legal? Bem, então basicamente o que eu preciso fazer para o Excel é assim, ó, é escolher qual item, qual lista. Aqui o cara selecionar ali em cima, então ou é a lista 1 ou 2, entre quais listas? Entre a lista 1 e a lista 2. Legal? Então quando ele colocar 1, ele vai selecionar a lista 1, quando ele colocar 2, ele vai selecionar a lista 2. Então vamos lá. Por enquanto ele está selecionando a lista 1. Tá vendo? Espera aí que ficou o número aqui. Aí. Legal. Então, ó, a 1 está aqui, né? Então ele pegou a primeira lista, que é a lista de vendedores. Tá vendo? Ó? Se eu colocar a lista 2, pessoal, ó, já mudou para cliente. Tá vendo? Então ele trouxe aquela tabela inteira para mim para cá, só porque eu selecionei a lista 2. Através de uma função escolher. Tá vendo? Então escolha a lista que você digitou aqui em cima, 1 ou 2, entre essas duas listas, que é a lista 1 e a lista 2. Show de bola? Legal. Você pode me perguntar, professor, isso aqui funcionaria se eu fizesse assim, ó, é igual a escolher, abre parênteses, a lista que a pessoa quer, e eu não quero botar o nome, eu quero selecionar. Então eu não vou pegar tudo para não trocar pelo nome, tá? Funciona, pessoal, ó. Então a primeira lista são aquelas células e a segunda são essas células aqui. Veja que eu não peguei o título e não peguei a última linha, tá? Pronto. Então, ó, ele já me retornou aqui, ó, 51 João Batista. João Batista da lista 2, pode ver, ó.
João Batista Silva, tá vendo? Se eu mudar para a lista 1, o primeiro nome aqui vai ser João Marcelo Silva. Vamos testar? Pronto. Então eu posso trabalhar tanto com o nome quanto com a seleção direto da lista que eu quero. Legal? Legal, pessoal. Então a função escolher aqui, ela está me retornando uma lista, uma tabela. Vocês concordam comigo? Então quando eu coloco 1 ou coloco 2, a função escolher vai me retornar uma tabela. É isso que eu preciso saber. Eu coloquei escolher 1, ele me trouxe isso aqui. Escolher 2, ele me traz isso. Legal? Bem, o que eu quero fazer? Eu quero procurar esse código dentro da lista, ou da lista 1 ou da lista 2, certo? Quem vai dizer qual lista é a função escolher. Então a minha obrigação agora é fazer um procv. Eu tenho que procurar esse código aqui na lista que o escolher mandar. Vamos fazer o teste? Então eu vou fazer assim, ó, igual a procv, abre parênteses. O que eu estou procurando aqui? Desculpe, é aqui embaixo, né, pessoal? Então vamos lá. É igual a procv, abre parênteses. O que eu estou procurando? É esse cara aqui, né? É esse cara aqui. Vírgula. Onde eu estou procurando? Digamos, pessoal, que eu não tenho a função escolher. Então eu vou fazer aqui, ó, o meu procv, tá? Na lista 1. Qual coluna você quer? Eu quero a segunda coluna e eu quero a busca exata. Ok. Eu estou fazendo uma busca só naquela primeira lista, tá? Então o código 80 na lista 1 é o Pedro Bial. Vamos ver? Para papá, Pedro Bial. Se fosse na lista 2 seria o Pedro Dark Silva, tá? Vamos analisar nossa função aqui, ó. Eu estou falando para ele, procure o código 80, onde? Na lista 1, não é isso? Bem, quem que vai definir qual que é a lista que eu vou, pessoal? Não é a função escolher? Então eu não sei o nome da lista, na verdade. Vou deixar esse campo em branco e nós vamos construir a função aqui dentro, tá? Então, quem vai dizer a função vai ser minha função, a lista vai ser minha função escolher. Então eu vou falar assim, a lista eu vou escolher. Qual lista que eu quero? Depende da lista que a pessoa digitou aqui em cima. Entre quais listas? A lista 1 e a lista 2. Fechei parênteses. Vamos analisar isso aqui junto agora, ó. Eu deixei marcada essa parte, então nós vamos fazer o seguinte. Vamos procurar o que? Esse código 80, onde? Aí, pessoal, antes dele me retornar em qual lista é, ele vai ver no escolher aqui, ó. Eu estou escolhendo qual lista? A lista 1, né? Ó, 1. Então ele vai pegar a lista 1. Então ele vai me retornar aqui, ó. Procure o código 80 na lista 1. Esse vai ser o resultado aqui, tá? Ou seja, ele vai me retornar Pedro Bial. Pronto. Se eu mudar isso aqui para 2, pessoal, ele vai me retornar o Pedro Dark Silva, que é o código 80 da segunda lista. Por quê? Olha só, agora ficou assim, ó. procv, procure esse código 80, onde? Aí ele vai executar essa função escolher. Então ele está escolhendo o segundo item, aqui ó, o segundo item dessas duas listas, ou seja, a lista 2. Então ele está fazendo um procv desse código. Na lista 2, leia tudo isso aqui como lista 2, retorne a segunda coluna com o valor exato. Interessante, né, pessoal? Estou misturando uma função procv com uma função escolher. Eu estou escolhendo entre duas listas, ou seja, eu posso fazer um procv em duas listas diferentes. Para isso aqui ficar um pouco mais moderno, a gente podia colocar uma validação de dados aqui. Ó, eu vou vir aqui, em dados, vou fazer a validação de dados aqui. O valor que eu vou querer, pessoal, vai ser uma lista que pode ser 1 ou 2. Ok. Selecionei a lista 1, selecionei a lista 2. E se eu mudar o código também, eu vou pegar o código 79 aqui, tá vendo? Ó? Silmar Inácio e Silmar Bis. Então na lista 2, código 79. Na lista 2, o código 79 é Silmar Inácio, olha lá. Ó. E na lista 1, Silmar Bis. Muito interessante, né? Então eu posso escolher tanto a lista que eu quero, quanto o código. E ele vai buscar na lista 1 ou na lista 2. Usando apenas um procv. E ele vai escolher a lista onde eu estou procurando através da função escolher. Legal? Então o meu procv vai buscar na lista qual? Na lista que o escolher determinar. E a lista quem diz sou eu, aqui em cima. Vamos para mais um exemplo? Olha aqui embaixo, ó. Eu tenho aqui um boletim escolar, tá, pessoal? Então a nossa ideia é o seguinte, você vai escolher uma matéria aqui, e dependendo da matéria que você escolher, ele vai trazer a média da matéria. Então pode ser de física, de história, geografia ou matemática. Legal? Bem, a nossa ideia, a primeira coisa é colocar as matérias aqui. Então nós vamos fazer uma validação de dados, ó. Cliquei aqui, vai vir de uma lista. Essa lista está onde? Cliquei aqui na setinha e eu vou pegar aqui o nome das matérias. Ok, minha lista está pronta. Eu já tenho a lista das matérias aqui, ó.
matemática, física, história ou geografia. Os valores estão mudando automático aqui. Deixa eu copiar isso aqui e colar para um valor fixo. Então vou colar como número somente. Pronto. Então agora não muda mais. Legal. Então agora a primeira parte eu já tenho. A pessoa pode escolher a matéria aqui. Tá? Bem, pessoal. Eu preciso saber qual das colunas é, porque a minha ideia é o seguinte, ó, eu vou fazer a lista 1 vai ser matemática, a lista 2 física, a lista 3 história e a lista 4 geografia. Tá? Não é por coincidência que a lista 1 está na coluna 1. Vamos botar número aqui para ver, ó. Número 1, número 2, número 3, número 4. Tá? Esse aqui é o número das colunas. Centralizei, centralizei. Bem, qual é, pessoal, a função que busca uma informação na linha ou na coluna? É a função corresp, lembra dela? Então eu vou mandar ele procurar a correspondência desse texto aqui nessa linha, nessa coluna aqui, nessa linha, tá? Então, quando está a história, por exemplo, eu vou fazer um corresp aqui, ele vai começar a procurar, ó. Ele vai procurar aqui dentro e vai fazer, ó. Tá no item 1? Não. Não, tá no item 3. Então o resultado do meu corresp vai ser o número 3, tá? Vamos fazer esse teste, ó, igual a corresp, abre parênteses. O que eu estou procurando? Esse cara aqui. Onde? Nessas matérias aqui. Então, quando ele selecionar a história, eu vou procurar essa matéria história. Onde? Aqui. Legal? Bem, eu quero só saber isso. Eu quero saber onde é que a palavra história está no meio dessa lista aqui. Ele vai me retornar o número 3, tá, pessoal? Ele vai dizer, a história está na terceira posição. Está na terceira posição. Vamos testar? Se eu mudar para geografia, tem que ir para 4. Pronto, porque ele buscou a palavra geo aqui dentro. E ele descobriu que está na 4ª posição. Assim como, se eu escolher a palavra mate, eu tenho a primeira coluna. Vocês concordam comigo, pessoal, que à medida que eu mudo aqui, eu estou dizendo para o Excel o número da lista que eu quero? Ó. Essa é a minha lista número 1, matemática. Essa é a minha lista número 2, física. Essa é a minha lista número 3, que é história. E a lista número 4, que é geografia. Certo? Então eu posso usar uma função escolher. Bem, o que eu quero? A média, né? Então eu vou fazer assim, ó. Média é igual a média. Do que eu quero a média, pessoal? De qual dessas colunas? Eu não sei. Eu vou ter que usar a função escolher. Escolhe para mim a coluna. Bem, a coluna que eu estou escolhendo por enquanto é a número 2, né? Tá, é a 2 de quais opções? Bem, a primeira opção é essa, vírgula. A segunda opção é essa, vírgula. A terceira opção é essa. E a quarta opção é essa aqui. Vejam que agora eu não usei nomes. Então a minha 4ª coluna, a minha 3ª coluna, isso aqui é a história, ó. Isso aqui é física e isso aqui é matemática. Qual das listas eu quero? Bem, depende do que a pessoa escolheu da matéria, que o nosso corresp vai trazer aqui dentro. Tá? Vamos dar um Enter, vamos ver se isso aqui funcionou. Faltou um parênteses, mas ele vai corrigir automático. Tá? A média é 8 para física, tá? Vamos selecionar para ver, ó. Olha aqui embaixo, pessoal, média 8, tá vendo? Vamos trocar de matéria? Vou para geografia, média 8.58. Vamos ver se é verdade? Selecionei tudo, olha ali, ó, média 8.58. Então, com uma simples função escolher, pessoal, que não tem segredo, eu consegui resolver um grande problema, que seria fazer a média da matéria de acordo com a matéria que a pessoa escolheu ali em cima, tá? Como é que você resolveria isso de outra maneira, pessoal? Maneira mais complicada, né? Eu teria que fazer um corresp aqui, depois fazer um desloc, selecionando a coluna que a pessoa quis, e com esse desloc eu faria a média, tá? Bem mais complicado. Então, usando a função escolher, eu consigo, entre várias listas, ó, tenho 4 listas, escolher uma delas. Qual? Aquela que a pessoa quis ali em cima. Legal? Pessoal, a função escolher é prática, tá? Na próxima aula, eu vou mostrar uma aplicação muito legal da função escolher, onde a gente vai conseguir trabalhar com imagens, e a gente vai gerar um crachá. Dependendo do funcionário, ele vai trazer a foto do funcionário e os dados de determinado funcionário, baseado na função escolher. Tá fechado? Então, vamos praticar as funções, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.